Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Você investiria no Brasil? Essa é a pergunta que vem à minha cabeça quando vejo a notícia de que a Ford, a montadora Ford, deixará o país. Depois de décadas operando por aqui, depois de uma operação bastante sólida, bastante importante, a companhia estadunidense resolve desfazer seus investimentos no Brasil, resolve fazer as malas e deixar o país. A grande pergunta é por quê? Por que ela faz isso? E vale a pena continuar investindo no Brasil? No segmento especificamente automobilístico, de montadoras, estamos falando de um setor muito intensivo em capital, com custos fixos muito elevados. Consequentemente, flutuações nas vendas de veículos deixam as montadoras em maus lençóis, porque na prática elas terão dificuldade de cobrir seus custos com a receita proporcionada pelas vendas dos automóveis. O fato é que a Ford vinha tendo sistemáticos prejuízos, significativos prejuízos ao longo dos últimos anos. As vendas de veículos no Brasil não vivem um bom momento. Aliás, a economia brasileira não vive um bom momento. Dezembro de 2020 encerrou a pior década da história do Brasil em termos de PIB, em termos de crescimento. Estamos falando da falta ainda dos resultados do ano de 2020 fechados, mas não há nenhum medo, nenhum temor em afirmar que a década de 2011 a 2020 foi a pior década da história do Brasil em termos de crescimento, superando a década de 80 ou mesmo o período da crise de 1929. Além disso, estamos falando de um governo brasileiro com contas públicas bastante deterioradas, um Brasil que está tendo o endividamento do setor público crescendo de forma acelerada, de forma bastante acelerada, um país em que a produtividade da mão de obra está estagnada há aproximadamente 40 anos, um país que é um manicômio tributário, porque tem o pior sistema tributário do mundo e já foi eleito assim algumas vezes. Ninguém no mundo gasta mais horas para calcular impostos, para compreender impostos do que o Brasil, do que quem opera no Brasil, produz no Brasil. Estamos falando de um país com uma infraestrutura precária e bastante cara, custos de energia bastante elevados. E estamos falando de um país que não tem exatamente perspectivas de aceleração do seu crescimento econômico num futuro próximo. Olhando para isso, olhando para esse quadro, não é de se estranhar que uma empresa que já vinha tendo sistemáticos prejuízos ao longo dos últimos anos, uma empresa com um custo de capital elevado, um custo fixo elevado, resolva deixar o país. A grande questão é o que nós faremos diante disso. O fato é que o Brasil tem problemas sérios do ponto de vista estrutural, problemas que precisam ser enfrentados. O Brasil precisa requalificar a sua mão de obra. O Brasil precisa organizar as contas públicas. O Brasil precisa fazer com urgência uma reforma tributária. Mas tudo isso vai sendo empurrado com a barriga, vai sendo jogado para frente e o tempo vai passando. E no que o tempo vai passando, o Brasil vai perdendo competitividade, vai ficando para trás, oportunidades vão deixando de ser geradas e o país vai envelhecendo. Esse é um grande drama do Brasil. Quer dizer, o Brasil pode se tornar velho antes de se tornar rico, porque conforme a sua população envelhece, o bônus demográfico se fecha e as suas oportunidades de enriquecimento diminuem. É muito urgente isso, é muito sério isso. Não é de hoje, é verdade. Há anos que nós já deveríamos estar pensando isso, estruturando, planejando o que nós queremos do Brasil, qual é o projeto que nós temos para o país, quais são os objetivos que nós temos para o país, mas isso vai se tornando cada vez mais urgente. E é extremamente angustiante olhar para o governo e perceber que não há plano, não há projeto, quais são as ideias do governo,
Ninguém sabe. Ninguém sabe o que vai acontecer ao longo dos próximos meses, ninguém sabe qual é a agenda que avançará no parlamento, se é que alguma agenda avançará de forma relevante no parlamento. Pois é, gente, o Brasil precisa realmente ir para o divã e pensar o que o Brasil quer do próprio Brasil. Se você gosta do projeto do Petit Jornal, não deixe de se tornar nosso apoiador. Lá no site do Petit, petijornal.com.br, tem uma seção Apoie o Petit, com todos os direcionamentos para você se tornar nosso apoiador, seja no Brasil ou no exterior. O Petit Jornal é uma mídia 100% independente que é mantida pela ajuda, pelo auxílio de seus apoiadores. Além disso, vou colocar aqui no descritivo desse áudio o link petcursos.com.br, onde você pode efetuar sua inscrição na primeira aula gratuita do ano de 2021, onde eu e o professor Tanguy Bagdadi falaremos sobre Joe Biden e o relacionamento de Joe Biden com o Oriente Médio, as perspectivas desse relacionamento. No mais, eu sou Daniel Souza e falo para o Petit Jornal. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Acesse www.petijornal.com.br.